mudamos completamente de assunto para falar sobre Flávio Bolsonaro. Ele comemorou a vitória do candidato de direita Abelardo de la Espriella nas eleições presidenciais da Colômbia e afirmou que o resultado representa um novo avanço das pautas conservadoras na América Latina. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Flávio disse que a direita segue triunfando e associou o resultado à defesa da segurança pública no combate ao narcotráfico e às críticas a governos de esquerda. A manifestação do senador também tem reflexos no cenário político brasileiro, já que o bolsonarismo busca associar vitórias da direita em outros países ao crescimento do movimento conservador no Brasil e na América Latina. A eleição do La Espriella foi celebrada por outras lideranças conservadoras internacionais. Está aí a matéria do Flávio para você. E assim, sempre que alguém da direita ganhar, vai haver uma manifestação do pré-candidato à presidência da República. Eu queria até perguntar para o Felipe, eu já até falei sobre isso no caso do Donald Trump. Há alguma vantagem em termos uma América ou uma América Latina toda de direita, toda voltada para o conservadorismo? Isso ajuda em algum momento ou em algum motivo os demais países que são conservadores? Ô, Nery, é muito mais uma questão de narrativa, na minha opinião, né? Muito mais uma questão de achar que a onda está no conservadorismo, a onda política na América do Sul está no conservadorismo, está na direita, né? Foi assim no Chile, agora foi assim na Colômbia, e que isso aumentaria as chances reais do Flávio Bolsonaro ganhar as eleições no Brasil, né? Mas é outro contexto, é outra eleição, é outro país, são outros eleitores. Então, apesar de não dá para negar, né, que você vê a população do mundo todo, né? Não todo não vou generalizar, não vou generalizar assim não. Mas, por exemplo, a América Latina, na sua grande maioria, né, saindo do governo de esquerda, indo para o governo de direita, né, não dá para também achar que isso não é um movimento que possa repercutir no Brasil, né? Então, eu creio, Neila, que essa felicidade do Flávio Bolsonaro e de figurões, né, de direita que pegam o que acontece fora do Brasil, como no caso do Chile, como no caso agora da Colômbia, né, e usam isso para mostrar que a onda do conservadorismo da pessoa de direita chegou na América do Sul e vai chegar no Brasil agora, é algo que também faz um certo sentido, mas eu não creio que seja algo definitivo em relação à eleição no Brasil. Não dá para falar porque Chile mudou para a direita, porque a Colômbia mudou para a direita, vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Vou lembrar, por exemplo, que o Uruguai, quem ganhou as eleições, foi o candidato de esquerda também, né? Ou seja, então está tendo um certo equilíbrio em relação a esse aspecto. Mas, para a narrativa, para fins de ganhar mais sentimento do pessoal de direita no Brasil, nós vamos virar aqui no Brasil, né? Eu entendo que é uma narrativa política, é uma estratégia que pode fazer sentido. Bom, falando ainda sobre o senador Flávio Bolsonaro, tem matéria do Portal Metrópolis, estou até vendo aqui no meu celular, a gente fica com tanta tela aqui, né? É no meu ouvido, é uma tela, é outra tela, mas a gente tem matéria aqui e tem notícia a valer. E tem matéria dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal nega pedido do PL para excluir post de bolos sobre Flávio Bolsonaro. E o ministro é o André Mendonça, negou esse pedido de urgência do PL para remoção de uma publicação feita pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. O caso vai ser levado ainda ao plenário. Segundo o processo, o PL acionou o TSE após Boulos publicar um vídeo nas redes sociais com a legenda: "Será que Flávio Bolsonaro levou essa pauta para Trump?" Bom, no conteúdo, há reprodução de uma fala do senador e pré-candidato à presidência no sentido de que teria feito pedido expresso a Trump para que este declarasse o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Em seguida, Boulos aparece no vídeo e afirma que fica curioso para saber se ele pediu para o Trump declarar a milícia do Rio de Janeiro como organização criminosa, porque ele tinha no gabinete dele, enquanto deputado estadual, a mãe e a esposa do miliciano Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime. Então, o PL acionou o TSE, diz que o vídeo extrapola os limites da crítica e da política legítima por associar Flávio Bolsonaro a um traficante. E o partido diz que a publicação continha imputações inverídicas, ofendendo a honra do pré-candidato, pedindo a remoção, então, do conteúdo. O ministro André Mendonça negou o pedido e disse que o vídeo adota um tom severo
depreciativo e politicamente desfavorável a Flávio Bolsonaro. Mas a crítica contundente à posição de agente político sobre segurança pública, crime organizado, milícias, situa-se em princípio no âmbito da liberdade de expressão do debate público. Aí vem a questão do debate, da liberdade de expressão. Felipe, o ministro entendeu que o Boulos tem essa liberdade de expressão, então ele acabou negando o pedido do PL para que o ministro Boulos exclua esse post falando de Flávio Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. É uma decisão que me surpreendeu, né? O André Mendonça, é bom lembrar, ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro como ministro do Supremo Tribunal Federal, entrou agora, né, na nova leva como integrante do Tribunal Superior Eleitoral, né, no momento que o Tribunal Superior Eleitoral está formando, né, a jurisprudência para as eleições desse ano. E se essa medida, né, do André Mendonça for realmente acatada, né, pelo Pleno Tribunal Superior Eleitoral, a tendência é que a gente tenha, nas eleições desse ano, né, uma certa flexibilidade em relação aos limites da liberdade de expressão. É bom lembrar que em 2022, Neila, quando o Jair Bolsonaro fez um post, né, uma publicação e vários vídeos, né, falando que o Lula teria amizade com ditadores, né, da América Latina toda, incluindo aí o Maduro, né, da Venezuela, né, o Tribunal Superior Eleitoral, naquele momento, achou que essa publicação é uma publicação danosa à imagem do Lula e não podia ser feita em relação a tivesse limitado a liberdade de expressão naquele momento, né? E aquela publicação é muito mais leve, né, do que essa publicação do Boulos em relação ao Flávio Bolsonaro, né? O que leva a crer que, se for mantida a decisão do André Mendonça, nós teremos e nós veremos, né, muitas publicações nesse sentido nas eleições desse ano, né? Mas me surpreende porque no histórico, não que eu não concorde com a decisão do André Mendonça, eu até acho que liberdade de expressão, para você limitar, para você tirar uma publicação, ela tem que ser realmente algo realmente criminoso, né? Se não for algo criminoso, é algo inverídico no sentido de ser fake news, né? A tendência, na minha opinião, é manter a publicação, mas não é jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Sempre tirava publicações que tinha uma crítica exacerbada a determinada situação. E essa pode ser uma nova jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver se vai ser mantida pelo Pleno, Neila. Olha, falando sobre família Bolsonaro, agora a gente vai falar sobre o Eduardo, por quê? Já está condenado, segue sem mandado de prisão, claro, não tem um mandado expedido contra ele ainda e continua com a certidão negativa de antecedentes criminais nos registros da Polícia Federal. Lembrando, Eduardo foi condenado pelo STF a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de coação no curso do processo. A matéria da coluna da Andresa Matais diz isso, olha, que 4 dias depois de ser condenado, a matéria... Exatamente isso. 4 dias depois de ser condenado a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto, o ex-deputado segue com certidão negativa de antecedentes. Claro, porque ainda cabem recursos. Na tarde de sábado, o sistema da Polícia Federal exibia que não consta condenação criminal julgada definitivamente para o ex-deputado, filho de Jair Bolsonaro. O Banco Nacional de Mandados de Prisão também não registrava ordens de prisão pendentes de cumprimento. Depois que o julgamento termina, o acórdão é publicado e, a partir dessa publicação, a defesa tem um prazo para apresentar os recursos à condenação. Enquanto houver recursos à disposição da defesa, do ex-deputado, o processo não transita o julgado, ou seja, obviamente, não termina em definitivo, é por isso que não tem esse mandado, essa decisão final. Cassado, condenado, aqui a matéria fala sobre a vida do Eduardo Bolsonaro hoje, que mora nos Estados Unidos desde o início de 2025. Teve um mandato cassado na Câmara dos Deputados por excesso de faltas, perdeu também a sua função como servidor público, ele que era servidor público na polícia. O ex-deputado foi condenado na terça, porque, segundo a acusação da PGR, confessou em declarações públicas e postagens em redes sociais que agiu para o governo dos Estados Unidos, para que o governo pudesse impor sanções a autoridades aqui no Brasil. Pois bem, Felipe, agora é esperar, né? Esperar todos os recursos do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e esperar correr
o trânsito em julgado, o famoso trânsito em julgado? Neila, esse processo do Eduardo Bolsonaro, eu vou lembrar que ele se iniciou, né, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi o órgão, né, que originou esse processo. Então, os recursos, né, são muito poucos. Né? Não tem duplo grau de jurisdição no STF. Por isso que muitas pessoas criticam exatamente as ações originárias no Supremo Tribunal Federal, porque não ter o duplo grau de jurisdição, não ter a possibilidade de você recorrer a outro órgão, seria uma violação ao tratado internacional que o Brasil assinou, né, sobre direitos humanos. E aí, os recursos que o Eduardo Bolsonaro tem são muito poucos. Né? Se não me engano, cabe somente os embargos de declaração, né? Quando tem uma obscuridade, uma omissão ou uma contradição, né, no acórdão. Então, provavelmente, a defesa do Eduardo Bolsonaro irá entrar, né, com os embargos de declaração. Né? O Eduardo Bolsonaro está sendo defendido pela Defensoria Pública da União, então o Defensor Público da União deve, né, interpor o embargo de declaração para ganhar mais tempo, né, para esse acórdão não transitar em julgado, e para o Eduardo Bolsonaro não ter ainda, né, um mandado de prisão contra a sua pessoa. Né? E aí tem 5 dias para entrar com embargo de declaração, e aí provavelmente o STF vai demorar algum tempo para julgar. Então vai demorar ainda alguns meses para esse processo transitar em julgado, e só depois de transitar em julgado esse processo que pode ter o mandado de prisão contra o Eduardo Bolsonaro. Agora, eu vou até repetir, vou até ser repetitivo no que eu falei anteriormente. Né? Esse caso, na minha opinião, é um caso que, se for ver sob o aspecto técnico-jurídico, é um caso que tem vários problemas. Né? No mérito, por exemplo, Neira, eu vou até repetir o que eu falei aqui algumas vezes. Né? Eu acho que não dá para você imputar ao Eduardo Bolsonaro o crime de coação ao curso do processo. Até porque, né, a alegação de que ele teria trabalhado para fazer com que o governo dos Estados Unidos tarifasse o Brasil e desse sanção aos ministros do Supremo Tribunal Federal só faria sentido se o Eduardo Bolsonaro tivesse o poder para isso, mobilizar o governo dos Estados Unidos. Né? Senão, no meu ponto de vista, é uma questão política, de liberdade de expressão. Ele está falando, ele está agindo, né, colocando sua opinião contra um processo sobre seu pai, né? Contra o processo, contra os seus aliados políticos. Né? Isso é legítimo, de certa forma. Eu criticar uma decisão judicial, né, achar que ela está errada, faz parte da minha liberdade de expressão. Agora, falar que a minha crítica tem o poder de mobilizar o governo dos Estados Unidos é algo, na minha opinião, que dá muito poder ao Eduardo Bolsonaro, poder este que ele não tem, Leila. Falando ainda sobre a família